Vamos continuar a aula então e falar sobre o pronome sujeito que está presente no título A gente embarca, on embarque. Na aula passada, nós falamos dos pronomes sujeitos je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. E existe mais um pronome sujeito que é o e que significa que pode ser usado no lugar de nous, nós, e que então seria em português equivalente a gente. Esse uso do pronome sujeito soa um pouco informal, mas realmente no dia a dia se usa muito o muito mais facilmente do que o nous, que soa um pouco formal. Então, não tenha medo de usar esse que realmente se usa muito. E como usar ele? Simplesmente ele se conjuga na terceira pessoa do singular. Ele é da terceira pessoa do singular, que nem il, elle. Então se conjuga igual. Exemplo com o verbo mettre, colocar, que a gente viu na primeira aula. Il met, elle met, on met. A gente coloca. Cuidado para não conjugar na primeira pessoa do plural e falar on mettons, que corresponde a gente colocamos em português, né? Então, realmente, é terceira pessoa do singular, on met. À medida do curso, a gente vai ver conjugações de muitos verbos e sempre terá, então, esse pronome sujeito Então, você vai poder, ao longo das aulas, se familiarizar com o uso do ok? E já que estamos conversando sobre os pronomes sujeitos, eu queria dar umas precisões sobre o uso do pronome sujeito vous. Esse vous pode se usar em duas situações. A primeira situação, ele se usa para falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, ele é equivalente a vocês, né? Vous pode ser vocês. Por exemplo, estou conversando com meus 3 filhos e eu falo assim: vous mettez un bonnet, il fait froid. Vous mettez un bonnet, il fait froid. Significa, vocês colocam uma touca, faz frio. Certo? Aqui, o vous significa vocês. Mas dentro de um contexto formal, o vous pode significar você. E aí se trata de uma forma muito educada de tratar a pessoa com quem você está conversando. E é o caso neste diálogo. Podemos pegar essa frase, vous avez votre check-in, ou vous está usado para conversar com apenas uma pessoa, que é a senhora que está no balcão. E então, nesse caso, pode traduzir a senhora ou o senhor. A gente está realmente num contexto formal. Vous avez votre check-in? A senhora tem o check-in dela? Né? Então, vous pode significar vocês ou pode significar o senhor, a senhora num contexto formal. E justamente nessa frase, vous avez votre check-in, nós temos o nosso verbo irregular do dia, já que eu falei que a gente vai ver um verbo irregular por aula, no mínimo. Então, nessa aula vai ser o verbo irregular avoir, que significa ter. Vamos ver juntos a conjugação. J'ai, né? Aqui tem essa combinação AI, que pronuncia j'ai. E você pode reparar que o pronome sujeito je vira J apóstrofe, J apóstrofe, porque está na frente de uma palavra que começa com vogal, certo? J'ai. Pode emendar bem o J com o AI. J'ai. Tu as. Você tem, né? Tu as. Il a. Elle a. On a.
Ele tem, ela tem, a gente tem. Nous avons, faz bem a ligação entre o S e o A. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. E aqui cuidado para não pronunciar o T de on. Ils ont. Elles ont. Ok? Vou falar de novo e não esqueça de pausar o vídeo para ficar repetindo. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Vamos completar esse ponto de gramática falando sobre os artigos indefinidos, les articles indéfinis, que são un no masculino, un. Por exemplo, un bagage à main. Un bagage à main, uma bagagem de mão, já que bagage à main é masculino singular, no masculino singular, un. Une, no feminino singular, une. E nós temos aqui, por exemplo, une valise, uma mala. Une valise, feminino singular. E o plural dos dois, des. Des. Em francês, o artigo indefinido no plural não tem masculino ou feminino. Fica des para os dois. Um exemplo nesse texto: des bagages, bagagens. Des bagages. Quando se usa o artigo indefinido em francês? Ele simplesmente introduz um substantivo que não está sendo identificado. Vamos pegar então os exemplos que eu dei agora a partir do texto. Un bagage à main, uma bagagem de mão. A bagagem não está sendo identificada, não está sendo especificada. Mesma coisa com une valise, uma mala. Não se sabe qual mala especificamente. Des bagages, bagagens. Não se sabe exatamente quais bagagens. Des bagages. Certo? Então, un, masculino singular, une, feminino singular e des, plural dos dois. Cuidado para não se esquecer desse des no plural. Porque muitas vezes em português no plural não se usa nenhum artigo. Por exemplo, aqui a tradução. A senhora tem bagagens? Você pode ver que não se usa, não se faz nenhum uso de artigo na frente de bagagens, porque está no plural. E em francês, o substantivo nunca pode vir sozinho, ele sempre precisa ter algo na frente, sendo um artigo, um possessivo, etc. Você não poderia falar vous avez bagage. Não, vous avez des bagages. Então tome cuidado para não se esquecer desse de, já que muitas vezes em português não tem artigo, em francês sim tem. Certo? Então eu tenho um novo desafio para você agora. Você pode ir montando um mínimo de 5 frases usando o verbo avoir, conjugado, um artigo indefinido e um vocabulário que a gente viu nesse texto ou pode ser também da aula passada. Você pode montar frases assim: J'ai un sac à dos. J'ai un sac à dos. Eu tenho uma mochila. Nous avons des valises. Nós temos malas. Nous avons des valises. Ou por exemplo, tu as une valise. Você tem uma mala. Tu as une valise. Em seguida, pode fazer os exercícios que estão no PDF e depois seguir para o próximo vídeo. Bons estudos para você!